Boa noite a todos. Eu vou fixar o tópico aqui. O poder da o despertar. Boa noite, grande Rebouças, tudo bom, meu irmão? Como é que tá você? Estou aqui anotando o tópico. Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Oi, Lilian. Estou anotando o tópico aqui para fixar, para a gente poder começar daqui a pouquinho. O Maribel tá chegando também. Publicar o tópico. Pronto. E agora fixar o comentário. Sejam bem-vindos. Deb, Inara, Elaine, todo mundo chegando aqui. Daqui a pouquinho a professora Maribel vai estar aqui com a gente. Oi, Lucila, tudo bem com vocês? Pronto, já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho ela já entra aqui. Olá, como é que tá, minha amiga do coração? Prazer enorme tê-la aqui. Prazer é meu, alegria. Que bom. É, eu vou pedindo ao pessoal que tá chegando, né? Já ir chegando, já ir apertando no aviãozinho, já começar a convidar os amigos, que hoje é um momento muito especial, né? Dessa amiga querida que eu admiro tanto, né? Que é uma pessoa assim muito especial, um ser humano, né? Muito especial, tem um trabalho belíssimo em várias áreas, né? Que a gente relaciona a Maribel à consciência, mas ela tem uma gama de trabalhos assim maravilhosos. Basta conhecer um pouquinho dela para a gente se apaixonar, né? Então eu queria passar para vocês aí essa missão de apertar o botãozinho aí, chamar os amigos, né? Para a gente daqui a pouquinho já ir começando. Maribel, É prazer isso. enorme tê-la aqui. Uma alegria sempre. Muito bom, muito bom. E o movimento É, já começou, a ideia sua foi fantástica de integrar essas pessoas que vão estar comunicando o que importa. Já, né, já foi iniciado o trabalho, ainda teremos outras lives, inclusive com a sua participação, em que você vai falar mais do que só escutar, mas também vai escutar. é, é verdade, uma maravilha mesmo, assim, eu lembrei, assim, do carinho, né, desse grupo, né, daqui a pouco a gente vai perguntar para você da experiência TEDx, né, do carinho, tanto que a gente tem esse grupo até hoje, né, dos palestrantes TEDx, e aí eu falei, poxa, tanta coisa, tanto conhecimento bacana, vamos rememorar as pessoas, né, Verdade. desses nossos TEDx. Aí eu queria pedir para você, iniciando, né, avisando ao pessoal, né, que vai ficar gravado, né, no IGTV, né, e também eu costumo pegar as lives depois e baixar elas e jogar no canal do YouTube, né, porque nem todo mundo vai estar aqui exatamente nesse momento podendo assistir, mas Verdade. eu sei que ao vivo, né, uma delícia estar aqui nessa troca, né, porque tem os comentários, tem isso tudo. Então eu Aham. gosto muito de estar aqui, né? Então chame seus amigos. E aí eu queria pedir que você, por gentileza, se apresentasse, né, para essa audiência. Então, na verdade, eu ia pedir para você me apresentar e dizer, você que já me conhece um pouquinho mais, já tem aí alguns anos, eu disse, eu vou pedir a Pedro para ele falar um pouquinho. Na verdade, você já disse, entendeu? Eu estou só brincando um pouquinho. Na verdade, Não, você já tranquilo, disse. eu falaria com o maior prazer, porque eu vejo um ser humano, Maribel, porque assim, até vou aproveitar, já que você deu a deixa agora, eu acho algumas coisas em você eu admiro muito, mas uma delas é a sua capacidade, né, de você conseguir chegar em todos os corações. Porque com a quantidade de conhecimento, de títulos, né, tanta erudição, né, tanta academia, esse arcabouço de conhecimento que você de repente poderia ser até quase que ininteligível entender o que Maribel Barreto está dizendo. Mas você chega para as pessoas com tanto carinho, tanta simplicidade, tanto amor, né, que isso é apaixonante. Não tem como a pessoa ouvir sobre consciência através de você e não parar para escutar, né? Então, eu acho isso assim
é tão ou até mais relevante do que muitos títulos, né? Essa capacidade que você tem de se conectar com outro ser humano. Então, para mim, essa é a principal Maribel Barreto, é essa, né? Agora, seu caminhão de títulos aí, pode mostrar para a galera aí que vale a pena. Ó, dito isto, não preciso dizer mais nada. Mas, enfim, eu gostaria só, na verdade, de reforçar a importância dessa sua ideia. Você teve a Uhum. ideia e está concretizando, porque para você já é claro que aquilo que você aprendeu, aquilo que você sente, você não quer para você. Você já sentiu, já viu o valor disso e quer espargir, quer espalhar. E a ideia, inclusive, do TED é exatamente isso, né? A ideia é esta, de espalhar Perfeito, ideias que importam para o mundo. E, de fato, perfeito. nós fomos veículos disto em dezembro de 2018, mas nós continuamos sendo. Fomos lá naquele momento, naquela experiência, mas aquele ser humano que já tem consciência o bastante, portanto, já se percebe e sabe que o que tem não é para si, mas sim para o todo, já se determina a fazê-lo. E você, essa criatura, esse ser, esse amigo que eu aprendi também a admirar desde então, quando nos conhecemos, que consegue fazer isto, porque você já sente isto. Então não basta saber. Saber é um dos pilares do nosso processo evolutivo. Mas além do saber, tem o sentir e o ser. Então, de que adianta tanto saber se você não sente o que você sabe? Não. Mas a partir do momento que você sente o que você sabe, você já consegue ser sendo. Porque isso é mesmo coisa da consciência. Enquanto for só ser, mas sem ser sendo, ainda não é ela, entende? Então é bom nós estarmos aqui, porque, inclusive, nos identificamos nesta dimensão. Nós temos Verdade. afinidade moral, nós tem uma bondade no nosso vínculo de amizade que é sentível. E nós praticamos isso sendo quem somos, onde quer que nós estejamos. Então, é isso que eu gostaria de dizer para todos. Convidar também, neste momento, os nossos amigos estão chegando, e dizer que esta live tem o objetivo, inclusive, de servir como um momento de muita dialética, não é? É aquele momento, Perfeito. a dialética, ela promove qualidades interessantíssimas, tanto de enaltecer situações, quanto também, de repente, vem oposições, e as situações, as oposições nos fazem compreender e aprofundar melhor aquele tema cujo valor para nós é inquestionável, porque falar da Uhum. nossa existência não tem dinheiro que pague, não é? É verdade. Então, era isso que eu gostaria de dizer, que todos se sintam, portanto, muito à vontade para trazer afirmações. Aí vamos falar um pouquinho, mas logo depois vamos fazer cumprir a sua missão de espalhar pelo mundo a importância do escutar. Portanto, vamos estar aqui a todos ouvidos, escutando a todos, já já, porque esse espaço aí do chat é para isso, para que vocês comentem, que vocês perguntem, que vocês somem conosco e que seja uma grande noite aí, até às 20 horas estaremos juntinhos. Maravilha, já tem uma galera aqui parabenizando, manda beijo, mandando abraço, Mandinha, já tem uma galera do TEDx aqui também aparecendo, né? Ô, Loyola, um beijo pra E você. volta aqui Gabriel, não, meu querido, hein? vó. Tá aí. Maribel, meu Deus do céu, eu podia dar um jeito de. É porque minha avó, ela não tem smartphone, mas enfim, era pra eu ter dado um jeito de ter uma história. Daqui a pouco a gente vai contar. Isso foi hora de você ter trazido, né? Rapaz, vamos atropelar aqui isso daqui, depois abrir esse parênteses que vale a pena. Maribel me convidou para fazer uma palestra lá no ISEL e eu fui. E aí eu tive a ideia de chamar a minha avó, né? Minha avó tem 92 anos, né? E é uma figuraça, assim, né? Nossa, você não tem noção. Se olha minha avó, você não tem ideia que ela tem 92 anos. E aí eu cheguei e levei ela, né? Cheguei lá, obviamente, minha avó foi o centro das atenções, né? Não teve como. E Maribel, com esse coração, né? Essa humanidade dela, conquistou minha avó, que não tem jeito de eu ir na casa de minha avó, de lá para cá, Maribel, que ela não pergunte por você. Nossa, olha, você virou assim, tipo, uma filha mesmo, assim, né? Que carinho,
marcou ela e marcou a família inteira, né? Porque Maribel já é conhecida na família inteira pelo carinho que minha avó fala, né? De você, de tudo. Então, assim, tem certos momentos, eu costumo falar que às vezes a gente se conecta com as pessoas, né? E às vezes a gente tem a oportunidade de passar 1 hora, 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 2 dias, não interessa. Mas às vezes essa conexão, ela se estabelece de uma maneira tão profunda, né? Que deixa marcas indeléveis. A gente nunca mais vai esquecer. E se minha avó vivesse mais 92 anos, ela não ia esquecer aquele momento. Sou muito grato por isso, assim, né? E eu sei que simplesmente você foi. E olhe, eu vacilei, porque eu pensei durante essa semana, eu disse, poxa, eu tenho que falar com o Pedro para chamar a avó. Aí eu disse, não, Oh. mas não sei se. Aí deixei entrar pensamento. Corona, dinâmica, essas loucuras todas, né? Pronto, mas tudo bem. Vó, depois, como você vai gravar, aí você compartilha com ela. Porque Maravilha, ela vai amar. é bom ela ouvir de novo, entendeu? Que tem muitas Sim, pessoas que a boa. amam, tantão assim. Boa, ó, tá vendo, vó? Que coisa mais linda. Joia. Então, vamos começar eu te perguntando, Maribel, sobre essa questão do TEDx, né? Como é que foi para você essa experiência de participar de um TEDx? Então, foi uma nova escola. Eu acho que nós fizemos uma nova graduação. O que é que você acha? Você sentiu isso? Assim, para vocês que estão aí nos ouvindo, é interessante porque para muitos, quem já tem prática de falar em público, não tem desafio nenhum estar no TEDx ali na frente, falando na televisão. Não, não é isto. Não é É uma assim, não. nova experiência. Eu tive a sensação que abriu uma nova janelinha no meu cérebro. Um novo Uhum. campo de aprendizagem, de fato, se fez ali. Obviamente, tudo tem os dois lados, no mínimo, os dois lados. E o lado super positivo é porque é mais uma aprendizagem, porque você precisa comunicar não do jeito que você está habituado a comunicar necessariamente. Você precisa se comunicar do jeito que é necessário para atender a demanda daquele modelo de comunicação, Perfeito. que muito importa, que precisa ser padronizado para circular o mundo inteiro e ter o sucesso e o alcance que eles têm. Então, precisa ter Uhum. métrica, método, tempo, precisa ser tudo muito estruturado, senão não consegue, inclusive, ter esse alcance. Então, Perfeito. ótimo, vamos nos adequar, vamos aprender. E fizemos muitos treinos, e encerrávamos os ensaios, e aí nos encontrávamos no corredor, e aí como foi hoje, e o que precisa melhorar. E nós crescemos muito, aí eu estou falando de todo o grupo que esteve presente, foi uma experiência fantástica. E o lado que limita, o limitante, é porque nós, como sabemos, sentimos durante a nossa fala o outro. A nossa fala não é para ninguém, a nossa fala é para alguém. E é para alguém que está ali naquele momento se comunicando conosco de alguma forma, e aí, em determinado instante, parece ser linear, parece É ser isso. uma comunicação que, digamos, não interage. Mas aí você ultrapassa isso também, o que parece ser um limite, e você ultrapassa e você sente, porque isso aconteceu comigo. Em tese, a consigna era não interagir com o público. O público estava lá para nos assistir, mas não tínhamos a consigna de interagir com o público. Mas na hora que eu me senti ali em cima do palco e que eu vi aquelas pessoas ali embaixo, não teve como eu não senti-las. E de fato eu comuniquei também para eles. Tem muita gente que está perguntando, né, sobre o que é TEDx. Aí eu vi, assim, tem assim umas 5 ou 6 pessoas, né? Então eu vou fazer só uma explanação breve, né? TED são aqueles vídeos, né, curtos de até 18 minutos. Acho que até travou um pouquinho a conexão de Maribel. Enquanto ela volta, eu vou explicando isso. Que era um evento que acontecia nos Estados Unidos, né, que reuniam 30, 40 palestrantes, e eles falavam cada um no máximo 20 minutos, né? E aí esse evento foi comprado pelo Chris Anderson, um jornalista americano fantástico, autor da Cauda Longa, de Frio Futuro dos Preços, um jornalista muito importante para você entender esse movimento do alcance, né, da internet. E ele comprou
E aí ele, depois que ele fez um evento, ele filmou e botou no YouTube. E aí viu que essas palestras, assim, bombaram. E aí ele falou, cara, na verdade, o alcance vai ser muito maior online do que as palestras em si, né? Porque TED significa Tecnologia, Educação e Design, né? Ele era áreas que arrodeasse, né? Que tivesse ali ao redor dos sistemas. E ele viu que mesmo assim ele não ia alcançar todo o conhecimento inspirador que tem ao redor do mundo. Então ele criou os TEDx ou TEDx, né? Que são licenciamentos, né, do TED. Então, pessoas ao redor do mundo podem pleitear ser um licenciado, um representante do TED, e aí eles são rigorosíssimos nesse processo, tanto para ser um licenciado quanto para participar também, né? Você sabe que a gente passa por uma peneira assim, gigante, né? E aí são essas palestras inspiradoras, né, que eu mesmo consumia muito, eu amo, consumo até hoje, né? E eu não sei você, Maribel, mas eu falava assim, cara, que coisa, eu amo o TED. Já pensou se um dia eu tivesse um TED? Eu falava isso em 2016, sabe? Juro a você, falando aqui para vocês. Falava, já pensou, rapaz, eu participar de um TED? Então, esclareceu, pessoal? São essas... se vocês colocarem no Google, TED, TEDx, vocês vão ver aquelas palestras assim, nossa, são fantásticas, sensacionais. Só esclarecendo o pessoal, viu, Maribel, que eles estavam perguntando aqui, né? Perfeito. E aí eu queria Isso te é perguntar importante. também sobre o lado, assim, do processo, né? Você falou um pouquinho, né, de que foi uma experiência diferente, né, da gente que já palestra, já fala para todo mundo, a gente, né, até palestrou junto no Prosper Experience, mas que é uma coisa diferente. O que te chamou a atenção durante aquele processo todo, assim? O que você falou, cara, isso aqui foi bacana, isso aqui eu curti. Na verdade, é a capacidade, primeiro, de exercitar a inteligência, porque você Sim. precisa se adaptar e, de fato, saber lidar ali com aquele novo que está se apresentando e não Uhum. perder a essencialidade do que precisa ser comunicado, apesar de toda a estruturação, porque ele nos enquadra. Então, Tem um... eu tive a experiência de fato, não perder a essência, apesar da forma. Então, eu pude integrar. Então, para mim, foi muito rico isto. Poder de integrar mesmo a essência, como diz, a substância, né? O essencial dentro daquele formato. Isso, para mim, foi o maior desafio. E, inclusive, os organizadores estavam até originalmente preocupados comigo por conta do meu perfil muito acadêmico. E com receio da dificuldade de expressar de forma objetiva, porque precisa expressar de forma objetiva, e depois eles disseram que se Muito. surpreenderam porque isso Pode. foi possível. Então, a grande experiência foi essa. Não perder a essencialidade do que precisava ser comunicado com a profundidade que devia, porém, no formato que era necessário. Então, foi possível integrar isto. E como você, eu também já tinha visto isto antes. Desde que eu assisti a primeira palestra do TED, eu disse, meu Deus, essas ideias de consciência preciso espalhar e o TED vai ser um dia um canal de comunicação desta ideia. De fato, aconteceu. Olha que maravilha. E assim, a gente quando começa a trilhar por esses caminhos, né, da consciência, que envolve também espiritualidade, né, todo autoconhecimento, tudo isso, que são coisas diferentes, né, mas que fazem parte de um outro lado de caminhada, que não só aquela cognição, só aquele aprendizado duro, né? A gente termina sendo premiado. E eu vou contar uma coisa de bastidor aqui para vocês. No dia anterior, que a gente faz um reconhecimento, ou seja, a gente vai para o palco ali, de onde vai ser o evento no dia anterior e dá uma última passagem. E aí, quando chegou lá, na hora da apresentação de Maribel, falhou aquele passador. Falhou o laser, falhou. Então ela tinha uns slides para passar, que os slides assim, né, são marcações e tal. Mas falhou. E aí, o que ela fez? Ela nem se abalou, ela fingiu que nada estava acontecendo, ao contrário, ela sentiu que tudo estava acontecendo, né? Essa é a Maribel, e ela fluiu. E todo mundo olhou um para a cara do outro e falou, meu Deus do céu. Aí a gente ainda brincou entre a gente, meu Deus do céu, eu estaria aqui desesperado. E foi linda a apresentação dela, né?
Aí quando acabou, a gente comentou sobre isso, falou, tal, beleza e tal. Rapaz, vocês acreditam que no outro dia, né? Olha que livramento esse ser humano de luz recebeu. No outro dia, na hora da apresentação dela, quando iniciou a apresentação dela, não funcionou o negócio. Foi inédito. Foi E marcante. aí, quem estava com você lá, que pulou lá para te ajudar? Juliana. Hã? Juliana. Juliana. Juliana aí pulou de onde ela estava, arrodeou tudo lá e foi lá passar manual. Porque como ela já tinha passado com o Maribel, ela sabia a linha e tal, enquanto o pessoal resolvia. Eu nem sei, chegou a resolver ou ela passou manual até o fim? Passou manual. Aí ela correu lá, então, ao vivo, porque ali é ao vivo, fica gravado, mas é ao vivo. Ao vivo, Maribel passou os primeiros ali, acho que 4, 5 minutos ao vivo, de novo, sem a apresentação. E você de fora, né? Agora você vai ver você não vai ver isso, você não vai perceber isso, não vai notar isso, porque foi um livramento. Assim, né, pelo que eu acredito no teu, Maribel, é como se fosse assim, seu merecimento, né? Aquele momento seu ali não iria ser maculado de nenhuma forma. Então foi algo assim que me arrepio, assim, de tão lindo que foi aquilo ali, sabe? Eu aprendi muito com aquilo ali. E acho que Foi muita gente muito. não sabe desse bastidor. É verdade, muita gente não sabe. E um detalhe que eu nem sei se eu te contei. Como falhou o passador, o laser point, o tempo nosso era cronometrado pelo vibrar do passador. E nós É tínhamos, mesmo? no máximo, 15 minutos para falar. Se eu não me engano, eram 15, né? Como o meu 15 laser minutos. point... 15 minutos. Como o meu laser point pifou, ele não tremeu. E quando deu 15 minutos, provavelmente... Eu não tinha concluído ainda meu raciocínio. E, excepcionalmente, poderia ir para 18, mas o tempo era 15. 15, E eu não e como que, de fato, não funcionou, portanto, não tremeu, eu avancei e concluí com 18 minutos cravados. Então, aí eu fui entender por que tudo travou. Porque eu precisava falar por 18 minutos. É verdade. Não cabia dentro dessa expansão da consciência, não cabia dentro dos 15. Precisava de mais 3, né? E o universo deu um jeito para você ter os seus 18 minutos para fazer sua apresentação. Grande Júlia, olha ela aqui, um beijo. A gente fez uma live muito legal também. Ótimo. Então, cara, que coisa, viu? Que coisa Fantástico. linda mesmo. Eu fico assim, apaixonado com essas. Quando falo coincidência, já jogo logo um aspas, né? Com essas coincidências aí. E aí, uma pergunta para você: o que gerou essas questões do TED? O que gerou isso de benefício, assim, né? O que você sentiu que depois do TED mudou em algum aspecto? Você sentiu que isso repercutiu de alguma maneira? Como é que foi esse pós-TED, digamos assim? Uhum. Na verdade, o pós-TED equivale a tudo que eu faço na minha vida. Eu estou sempre focada em semear. Eu não me ocupo muito com a colheita, não. Mas sei que ela vem. E sei que a ideia está circulando. Então, Claro, de vez perfeito. em quando é alguém me pedindo, é alguém compartilhando e vai expandindo. Mas se eu te disser assim, eu não acompanhei muito isto, porque de fato assim eu desci daquele palco, ufa, missão cumprida, semeei mais uma sementinha aqui e fui. Tipo isso. E assim sigo, continuando da mesma forma, plantando novas sementinhas. Sinto que deixou de fato possível e, obviamente, como impacto, toda a ideia que você compartilha, doando-se para isto, doando tudo que você tem, tudo que você sabe, o melhor de você em prol e em benefício da humanidade, isto só tem como render bons frutos. E a minha sensação foi essa. Fiz, dei o melhor de mim, compartilhei tudo que eu sabia e tudo que eu fazia e pronto. Então, sinto que isso está disponível. Juliana colocando experiências integrais, coisa da consciência, né? É verdade. Maribel, a plantadora de tâmaras. Não interessa se você vai, né? Porque a tâmara, ela demora 100 anos para dar, então não interessa se você vai comer ou não do fruto, né? O importante é você semear e que pessoas sejam beneficiadas, né,
daquela atitude, né? Daquele plantio, né? E eu gosto muito Isso. dessa questão da tâmara, né? Porque ninguém que planta tâmara... Tudo bem, tem uns psicopatas aí que vivem 150 anos, mas, no geral, né, ninguém que planta uma tâmara consegue consumir, que são 100 anos para dar esse negócio. Então, eu gosto dessa analogia, né? Maribel, agora Isso. isso Olha, agora, caiu. sim. É porque caiu aqui o sinal um pouquinho. Mas você percebeu que caiu aí o sinal? Ele deu uma rodadinha aqui, mas ele Travou. voltou. Ah, Maribel é tá certo. maravilhosa. É maravilhosa, maravilhosa. Dá vontade de fazer uma live por semana com ela. Já dentro do TED mesmo, que agora já entrando no assunto, né? A gente falou do TED em si, mas entrando no assunto, você falou uma frase, falou várias, mas teve uma que me marcou. Você falou assim, ó, tudo sai de dentro de nós. E o que está aí fora é fruto do que estava dentro de nós. Rapaz, olha só essa frase, dava assim sabe, um estudo para você passar, né, assim, estudando essa frase assim durante, né, um tempo assim maravilhoso. Me lembro da autobiografia, né, de Jim Yogi, que alguns mestres se reúnem, um fala, eu li não sei quantos livros, outro falando não sei quantos livros, outro livro. Aí o Yogananda fala assim, sabe o versículo tal, eu estou nele há 6 anos. Então, então, só essa frase, né, daria para eu estar nela há 6 anos. Né? Fala um pouquinho disso para a gente aí, Maria Bel, por gentileza. Então, de fato, nós somos produto e produtor do meio no qual estamos inseridas, não é? Sim, perfeito. E como meios, e ao mesmo tempo, nós sabemos que são os fins os meios que determinam os fins. Sim, Nós, então, ao mesmo tempo que somos produtos, somos produtores, e como produtores, temos o papel, o dever moral de ajudar, de colaborar, de realizar como meio para que o fim, humanidade, o bem maior da humanidade, aconteça de uma melhor forma. Então, não basta nos sentirmos produtos do meio, não. Temos que nos sentir produtores. Temos que nos sentir agentes. Temos que nos sentir veículos. Temos que nos sentir meio de perfeito. transformação. E como de fato, inclusive a consciência nos mostra isso, que nós somos sendo, nos integrando com o todo que somos, mas com o todo que é. A consciência nos faz ver, e a grande importância dela é, de fato, nos fazer perceber que o nosso universo orgânico individual vive em plena sintonia com o universo orgânico total, enfim, com Deus, ou o nome que queira dar. Uhum. Quando eu percebo que eu e o todo, nós, de fato, somos uma coisa só, fica fácil compreender que tudo o que acontece aí fora, na sociedade, no mundo, é reflexo, é produto do que nós estamos produzindo enquanto seres humanos. Perfeito. Então, a nossa responsabilidade é ímpar. Bem coisa da consciência, que ela também é ímpar em nós. Ela é essa força latente no ser humano que lhe possibilita, de fato, perceber, sentir em si que não existe diferença entre quem somos e o todo que nos constitui. Eis porque a sua finalidade é também de nos auxiliar a refletir acerca da existência como um todo. E parar para refletir acerca da existência como um todo, portanto, ter consciência da existência, é somente para nós, seres humanos, essas 29 famílias e todos os outros seres humanos que estão conosco têm condições de fazer isto. Ter consciência da existência. Porque os demais seres, minerais, vegetais, animais, a felicidade deles é só em existir por si só. Mas para nós, não. A nossa responsabilidade é maior, porque nos é dado maior capacidade. Portanto, ter consciência da existência é bem nosso. Eis o valor de estarmos
buscando despertá-la, construí-la e desenvolvê-la cada vez mais, para que essa noção da razão da nossa existência fique tão clara, tão evidente, tão lúcida, que eu não consigo nem mais titubear em trilhar o melhor caminho. Ah, tá. Mas que melhor caminho, Mabel? O que é melhor caminho? Simples. Na verdade, o melhor caminho sempre vai ser aquele que vai espelhar o equilíbrio maior do próprio universo na conduta dos seus corpos celestes, que a todo momento ele movimenta-se, o universo ele se movimenta através de seus corpos em pleno equilíbrio. Então, quer saber se você está fazendo boas escolhas no dia a dia do seu viver? Quer saber se seu grau de consciência está alto, elevadíssimo? Confira as escolhas que você está fazendo e veja se elas estão espelhando este equilíbrio maior universal. É bem simples, é uma equação que, apesar de subjetiva, tem um quê de objetividade tão tremendo que não há dúvidas, sabe? É bem evidente, é bem evidente. Neste sentido, não é difícil considerar. Diante disso, Maribel, tá, eu tenho que fazer escolhas que me conduzam a um viver mais equilibrado. E onde é que eu vou ter acesso a isto? Sim. Simples também, de novo. Basta, antes de agir, consultar ela, sua amiga, essa faculdade ímpar sua, que é sua própria consciência. Porque nós, seres humanos, nós somos o repouso e representamos essas leis universais. Porque nós somos um universo orgânico individual, mas que espelhamos o universo orgânico universal. Portanto, Deus, não fomos autocriados, nós fomos criados. E, portanto, a criação reside em nós, então eu também sou. E se sou Deus, a representação de suas leis, do seu equilíbrio dinâmico está em mim. Então, baste que, ao agir, consulte minha consciência para ver se eu estou em sintonia, fazendo uso de pensar, não de qualquer pensar, porque saber pensar é de qualquer ser, mas saber pensar é só dos seres inteligentes o bastante, portanto, conscientes já deveras, para fazer escolhas que levem a esse tal equilíbrio. Não sei se deu para entender. Sensacional. Eu sinceramente vejo, né, a PNL mesmo busca muito essa questão de colocar a gente na causa, né? Porque às vezes a gente fica o tempo todo naquela vitimização do efeito, né? Então, tipo assim, eu sou produto meu, eu sou produto disso, eu sou produto daquilo, tal coisa aconteceu comigo, eu não faço isso por causa daquilo. Então a gente está sempre se colocando no efeito, né? E a consciência realmente traz essa chamada, né? Dá essa chamada de responsabilidade. Então, assim, essa frase que eu falei, né, que tirei lá do seu TEDx, tudo sai de dentro de nós e o que está aí fora é fruto do que estava dentro de nós, nos traz uma responsabilidade, né? Nos traz uma sensação de, meu Deus, significa que cada mínimo ato que eu tenho, ele tem essa repercussão, ele, né, ele no efeito dominó, ele sai, sabe, causando, né, em tudo que é direção. Então, assim, se você está em despertar, porque eu acho que até a gente, é uma coisa bem empírica mesmo, mas eu acho que a gente, não é que a gente desperta, a gente está em um despertando, né? Eu acho que a gente está sempre mais desperto em algum grau, né? Enfim, é uma coisa assim, porque senão a gente ilumina e, bom, já era. Então a gente está sempre caminhando nessa direção. Então, quando eu bati Já era, ótimo. E eu já tinha escutado isso, eu já vi seu TEDx umas 4 vezes. Mas quando eu revi ele hoje para justamente reavivar os detalhes, essa frase ela gritou assim na minha frente, vum. Então, de alguma maneira, né, se fez sentido para mim é porque tinha algum porquê. Né? Agora, outra coisa que me intrigou, você já me explicou e eu já estou tranquilo em relação a isso, mas leve para o pessoal, porque eu pensava, né, que era pensar, sentir e agir. Eu tinha essa... Kiko até conversou comigo, disse que ele também tinha essa mesma dúvida. Né? Eu falei, não, pensamento é muito mais rápido, muito mais tal. Depois é que eu sinto, depois é que eu acho. E você fala do sentir, pensar e agir. Né? Aí eu queria que você trouxesse um pouquinho disso pra gente. Muito interessante. De fato,
no final, quando o Kiko me fez essa pergunta, nós estávamos juntos numa disciplina de Conscienciologia na pós-graduação, na oportunidade lá no ISEL, ele fazendo a pós em autoconhecimento e consciência na educação. E no meio da aula ele veio com isso. E aí eu fiz um experimento com ele. Ao fazer o experimento, ele de fato sentiu, depois ele pensou e depois ele fez algo. Então, é simples. Nós poderíamos também aqui fazer o experimento. Quando, se aqui agora eu pedir para todo mundo fechar os olhos, vou pedir rapidamente. Vou pedir que todos fechem os olhos. Onde estiver, sentado como esteja, simplesmente feche os seus olhos. Busque o pleno silêncio. Basta. Pode abrir os seus olhos. Deu para sentir o grito? Deu. Ah, ok. E aí, vê alguma coisa? Ao ouvir o meu grito, vê alguma coisa dentro da sua cabeça? Vê alguma coisa? Vê alguma coisa na sua cabeça? O que foi esse grito? Então... Ai, que beleza! Beleza, beleza, beleza. Pronto. Eu não sei se eu gritei muito alto. Me desculpa aí, gente, se eu gritei muito alto. Não, foi ótimo. Valeu a experiência. Sim, aí eu... Tá, então, vamos lá. A sua pergunta, o que veio, o que foi... Qual foi a sua pergunta? O que foi isso? O que foi esse grito? O que foi esse grito? O que foi esse grito? Para você fazer essa pergunta, o que foi esse grito? Meu coração doeu. Antes alguma coisa aconteceu dentro de você. Antes de você processar a pergunta, antes de você dar nome àquilo que você sentiu. Sim. Então, você sentiu o grito dentro de você. E aí você deu nome àquilo que você sentiu e disse que grito é esse? O que foi isso? E aí você pode agir. Maribel, você está... deixa eu desligar essa live, tomei um susto. Meu Deus, que susto. Alguém respondeu aqui. Umas 3 pessoas no chat escreveram susto, 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 susto. Entende? Pronto. Sim. Então, observe que primeiro eu sinto. Isso serve para tudo na vida. Tudo. Qualquer contato que você estabelece com algo ou com alguém, o primeiro estágio de qualquer relação é sempre o contato. Ao fazer contato, você, seja tátil, seja visual, seja auditivo, você sente. E ao sentir, aí sim, você é convidado a pensar sobre aquilo e os outros níveis da relação, tá? Perfeito. Agora, não sei se ficou claro. Ficou claro essa experiência? Ficou claro. Ah, perfeito. Engraçado Patrícia que... Azevedo... Vai lá. Patrícia Azevedo disse assim: primeiro eu senti medo, depois pensei em algo estranho e por último abri os olhos para ver o que era. Rapaz, foi viagem, viu, velho? Eu também falei assim... Existiu esse grito, porque ainda teve alguém, vocês aqui, só entre a gente, só tem a gente aqui mesmo, alguém aí deve ter pensado, rolou esse grito, veja, né? De onde veio isso? Muito massa, muito massa. Então, realmente, Patrícia... né? Primeiro a gente sente a questão, né? A vibração, sei lá o quê, e depois é que a gente elabora alguma coisa para poder tentar identificar, para poder rotular, sei lá o quê, né? Por quê? Porque o pensar é sempre um processo de nomenclaturar aquilo que você sente. Então, você elabora na sua psique. E o processo de sentir é anterior, ele é espiritual, ele é vibracional, ele é energético por si só, na sua primeira essência. Entende? Então, esse é um exemplo. Teríamos outros, mas deixa eu só falar sobre Patrícia, que ela disse, eu senti medo. Pati já subiu montanha comigo na Chapada Diamantina, já tem uma vivência legal sobre isso. Mas só para te dizer, Pati, na verdade, antes de você sentir medo, quem deu o nome medo foi o seu pensar. O que você sentiu foi o que você sentiu. Ponto. Quando você disse medo, já entrou o pensamento. Já entrou o pensamento. Medo é do conhecido. A palavra medo você conhece. Mas antes de vir o que você conhece,
veio algo que você não conhecia. Inclusive porque você nem esperava. Então, você Boa contactou com algo que noite. você sentiu e aí veio pensar e disse medo, porque aí já, inclusive, deixa a gente mais seguro, porque é uma palavra que eu conheço, medo. Ufa, entendeu? Pronto. E engraçado que toda live a gente planeja alguns itens do que gostaria de falar e eu tinha planejado para começar essa live falando do ser humano, do ser consciente. De quem Sim. somos nós, seres conscientes? Somos seres humanos, seres conscientes, entes conscientes. Quem somos nós, efetivamente? E exatamente isso que eu ia começar falando disso, que nós somos seres que sentimos, pensamos e agimos. Mas, mais uma vez, como é o meio que determina o fim, que nós possamos dar muita atenção a este meio, porque tem residido a causa dos maiores problemas da humanidade exatamente a partir do processo do pensar dele. Portanto, não basta só pensar, porque, como eu disse, o pensar é de todo ser, mas saber pensar é só para nós, seres humanos. Neste sentido, a consciência nos convida, inclusive para despertá-la, eu preciso desenvolver bem a qualidade de raciocinar. E o raciocinar está feito a essa possibilidade de saber pensar sobre todas as coisas, para você tomar as melhores decisões, para você, de fato, decidir melhores caminhos, que assegurem o tal equilíbrio que falamos há pouco. Então, é para tudo. Você está agora. Então, há pouco tempo atrás, uma pessoa ligou para dizer que estava com suspeita de coronavírus. Uma pessoa jovem, etc., meio desesperada com essa suspeita, querendo saber o que fazer, assim, já querendo ir para o hospital. Mas ela estava num processo totalmente atípico de ser ainda coronavírus. Ela estava com uma tosse. Essa tosse, como uma parente dela já está no hospital com corona, ela já achou que podia ser ela com a tosse e corona. Se deixasse por si só, ela poderia ir já direto para o hospital. Aí, nessa hora, você para, vamos fazer um exercício do saber pensar. O que é mesmo que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo isso. Aí você pensou em fazer o que agora? Pensou no hospital. Para que mesmo? Aí você elenca. O assunto é querer ir para o hospital. Para quê? Por que você deseja isso mesmo? Qual o método? Quais recursos? Qual a fonte? No final você vai ver assim, talvez seja medo. Mas será que é apropriado? Será que é o que mais importa? Se botar na balança os efeitos de uma ida antecipada para o hospital não sejam esses efeitos maiores ou mais danosos do que você curar sua gripe dentro de sua própria casa, acalmar o seu ser e ver o melhor caminho para seguir, não sair destemperadamente em busca de um hospital por uma tosse. Entenda, Perfeito. claro que cada um vai ter que buscar fazer, porque o assunto, a consciência está disponível para todos. Mas, de fato, nós precisamos gerar movimento, que é bem próprio o tema dessa live de hoje, sugerido por você, que eu acatei de pronto, despertar da consciência. Nós temos esse presente à disposição, que é a possibilidade de nós empreendermos movimento específico para despertar nossa consciência, para construir a nossa consciência, para desenvolver a nossa consciência momento a momento, como você também disse. É um contínuo, uma constante. E dia virá que nós chegaremos no todo dela, da expressão dela, que é a autoconsciência. No todo do processo de autorrealização, no todo do processo de iluminação. Dia virá que isso vai acontecer. E nós laboramos por isto, para isto e com isto, sendo o melhor que podemos ser hoje. Nos espelhando nisto que somos. Então, é como se nós devêssemos estar sempre empreendendo nessa busca de sermos quem nós somos, essencialmente falando, porque chegaremos no todo dela, porque ela está sempre à disposição. Mas ela fica esperando que as verdades surjam, os acontecimentos surjam para que ela possa se expressar. E a nossa consciência vem à tona no momento e na dinâmica das relações. Eis porque a maior escola para nós colocarmos em prática, portanto, a nossa consciência, a maior escola está relacionada às relações do dia a dia do viver.
E a maior tarefa, como se fosse assim, a maior. Vamos pensar a tarefa mesmo, a maior tarefa nossa nesse campo é de estarmos tão perceptivos em cada relação que estabelecemos que eu não perca nenhuma oportunidade para identificar, sobretudo, aquilo que ainda se apresenta em mim como demanda, aquilo que se apresenta em mim como potencialidade, aquilo que se apresenta em mim. Maribel, eu prefiro ficar enxergando e eu centro muita atenção, porque o que eu já tenho de potencialidade, maravilha, ótimo, vamos aprofundar cada vez mais. Mas eu busco aprofundar, sobretudo, naquilo que eu percebo como demanda, como ainda carência, como aquilo que requer um olhar especial. Mas, independente disto, eu sempre digo, e vale a pena redizer, que as relações são nossa maior escola de expressão da consciência. E, como eu disse, para reconhecer, porque muitos ficam, como é que eu posso reconhecer que eu estou com um grau mais elevado, menos elevado? Eu posso medir meu grau de consciência? Sim, pelo produto de suas escolhas, pela forma como você se relaciona. O que é que fica dessa equação das relações humanas? Qual o produto dessa equação? E não existe uma fórmula pronta. Nosso amigo Jair Tessio já dizia. Ele busca explicar, ou melhor, compreender no dia a dia a inequação humana. Porque não existe uma fórmula pronta, acabada. As relações se constroem se fazendo, sendo nós, sendo momento a momento. E o exercício é estarmos autoperceptivos para que agora, nós aqui juntos, por 2 vezes nós estávamos aqui, a live interrompeu com 2 chamadas de ligação, mesmo no modo não perturbe, entrou uma ligação, depois entrou de novo. Eu, na hora, fiquei olhando, vi que estava processando, esperei acabar de processar e vi que retornou sem cair de novo, ficou bem. E você daí, quando eu voltei, você estava falando e você continuou bem. Eu poderia ter saído daqui desesperada, gritando a casa toda para pegar o celular para qualquer coisa. O que é que eu fiz? Eu vi quem estava ligando, que queria falar comigo, que era minha mãe. Eu mandei mensagem aqui para meu marido e disse: avisa minha mãe que eu estou numa live. Já já eu ligo para ela. Só para ela se acalmar, porque já 2 ligações, já devia estar com saudade. Entende? Então, assim, se a gente não ficar muito atento, essas coisas meio que tiram você do centro. Mas só lhe tiram do centro se você for tirável. Então, o desafio é nós ficarmos tão conectados com aquilo que nós somos que eu vou estar buscando realizar sempre em plena sintonia com o real, com o que deve ser, que tudo vai vir como fluidez, como equilíbrio, como plena harmonia no final, entende? Vem ato de integração, não vem ato de fragmentação como produto disto. Só vem ato de integração. Mas é preciso praticar, é preciso ser sendo para sentir isso que eu estou falando. E para tal, exercícios, porque a gente precisa estudar. Isso não cai do céu assim, ó, você está com as perninhas para cima sem fazer nada e simplesmente bom no seu cérebro. Não. Isso requer exercício. Você acessar o transcendente que é você é trabalhoso, muito trabalhoso. Eis porque, para despertar, construir e desenvolver consciência, tem movimento específico, sim. Então, eu sugiro, para despertar consciência, estude valores universais, livros sagrados, conteúdos espirituais que tem na tradição aí há mais de 10 mil anos atrás. Nós temos conteúdo escrito sobre esse contexto de espiritualidade. Para construir sua consciência, faça uso do seu pensar com inteligência. Perfeito. À luz desses valores universais, desses valores de leis universais. É uma concepção que fica fácil você saber onde está a fonte do seu próprio agir, você sabendo acessar essas leis que estão em você. E para desenvolver sua consciência, que você pratique uma ciência ou ciências de iluminação. Eu, por exemplo, já tenho essa prática há 12 anos. Nós já subimos o morro, a Chapada Diamantina, com as mulheres. E aí esse trabalho da Chapada é ainda para as mulheres. Os homens que vão são para carregar mala e para ajudar no fogo, na lenha, etc. Tá certo mesmo. Mas as mulheres já têm experimentado, entende? Já têm experimentado o que é isto. Deixa eu virar aqui. Já tem experimentado o que é isso. Tá dando para ver a montanha? Dá. Tá? Uhum. Montanha? Pronto. Dá. Então, já tem experimentado. Essas mulheres já têm experimentado o que é
praticar e, obviamente, porque é sugestivo para a Chapada, porque você está com contato direto com a natureza, oxigenação pura, 1.600 metros acima do nível do mar, os pensamentos densos não chegam lá, você sutiliza, você está num campo mais sutil de energia e, portanto, desenvolve mais sua consciência. Então, que possamos praticar uma ciência de iluminação, dentre elas a meditação, que tem sido bem recomendada, e uma específica para a consciência, exercício de contemplação. Nós aproveitarmos, inclusive, que estamos mais em casa à noite, olhar para uma estrela, mas não olhar o céu todo, escolher uma estrela e contemplar essa estrela, como se você fosse até ela. Porque ela, divina que é, vai fazer cócegas em seu divino, na sua interioridade, e vai fazer essa conexão. O divino da natureza desperta o seu divino interior. Então, ficar ali, ó, 30 minutos, só 30, gente, passa rapidinho. Às vezes a gente fica olhando no WhatsApp, em 2 minutos virou 2 horas. Mas contemplar a estrela, às vezes a gente não consegue. Diga se não é. Então, assim, contemplar a beleza divina da natureza desperta a divindade em nós. Eis que esse é um exercício recomendado para desenvolvimento da nossa consciência. Falando em passa rapidinho, você acredita que a gente tem 10 minutos? Só faltam 10 minutos da live. Passou 50 minutos, que eu não sei para onde foram esses 50 minutos. Eu quero mais 50 minutos. Mas vamos... Vamos abrir aí para o povo, que tem muitas perguntas. Eu vi... não, eu estava... que é assim, que eu não acompanhando, né? Que o papel de mediador requer isso daqui, né? Então, uma parte, né, dessa atenção, né, tem que estar aqui também, dando atenção ao pessoal. Tem não, é uma maravilha também, né? Te escutar e ao mesmo tempo mediar aqui. A gente pode, nas pequenas coisas, começar, né, Maribel? Se a gente para e diz assim, poxa, como é que tá a minha consciência? Eu estou mais consciente hoje do que ontem, como é que eu vou saber? Cara, você pode elencar qualquer área da sua vida, qualquer uma. Diz assim, poxa, vamos lá, em relação à minha alimentação, como é que tá a minha consciência alimentar? Né? Como é que está a minha consciência na maneira como eu trato meus cachorros? Né? Como é que está a minha consciência em relação a, enfim, whatever. Qualquer área da sua vida, você pode fazer um pequeno recorte para você começar, para você poder... Né? Porque quando você começa a ampliar, né? E você falando, a gente já começa a ver o cosmos, assim, né? As galáxias. Então, é uma delícia. E aí você fala, poxa, eu vou começar por onde, cara? Como é que eu vou passar 1 hora vendo uma estrela? Cara, calma, né? Calma. Às vezes você também pode começar com pequeninas coisas, você prestar atenção, né? Como é que tá o seu sentar, né? Se eu tô consciente da maneira como eu tô me portando diante do outro, enfim. Vai pegando esses pequenos detalhes e cada mínima melhora que você faz, né, em algo, ela realmente te impulsiona para um próximo aprendizado, né? Em um grau infinitesimamente, mas é maior do que o próximo. Você não volta. Cada vez que você progride, você a consciência ela não volta para o estado original e você avança. Então, quando a gente vê Maribel falar, dá uma sensação de urgência, né? Tipo assim, eu preciso correr, porque eu preciso... Eu preciso chegar nesse nível urgente, correndo para amanhã. Agora você falou tudo. Mas aí a gente vai, né, aos pouquinhos fazendo, porque vale a pena E todos nós estamos em evolução, né, Maribel? Cada um no seu grau, cada um no seu percurso, cada um no seu caminhar. Tem gente que já está fazendo maratona, mas tem gente que tá, caminhei até a esquina e voltei, tá massa, show de bola, né? Essa sua expansão aí tá massa também. Vamos valorizar cada milímetro de expansão da nossa consciência. Né, Lucila? Lucila tá rindo. Vanessa, então, você agora Vanessa aí. Vanessa passou uma época aí que só falava Maribel pra lá, Maribel pra cá. Não esqueceu não, mas ela te ama muito. De esquecer? Ela te ama muito. Eu vou atrás. Ela aí E aí pra gente... Tá aqui? Tá aqui. Esses corações todos aí, eu garanto que metade é ela jogando esses corações aí. Isso, corações. Lucila! Galera linda. Ela disse, não temos mais tempo. Isso mesmo, minha filha, não tem mais tempo, não. Não tem, não tem tempo a perder. E é interessante, viu? Algumas pessoas dizem assim,
que quando estão se sentindo meio letárgica, um pouco assim, desanimada, sem energia, aí elas dizem que vão no meu canal do YouTube, tadinho, que ainda tem poucas postagens, mas ainda vou profissionalizar ele direitinho. Mas por enquanto ele tá lá com 32 vídeos, palestras minhas. E aí, inclusive aquela do Prospera, e aí elas dizem que vão até a palestra para dar uma animada e sair numa outra qualidade. Eu disse, de fato, porque a consciência, ela fica buscando essas oportunidades para ela se despertar, ela expandir dentro, aí a partir de nós. Na verdade, não sou eu, Maribel, que desperto a consciência do outro. Eu sou um elemento de motivação. Mas, obviamente, o grau de urgência, cada um que vai poder dar, cada um que vai sentir. Por que eu sou assim? Eu sou rápida, mas eu não sou atropelada. Mas por que eu sou rápida? Porque eu sinto isto em mim. Eu sinto essa força me impulsionando para ser sendo. E eu busco ser sendo sempre no dia a dia do meu viver. E cada hora que eu percebo que ainda posso ser melhor do que fui ontem por uma autopercepção numa relação, eu já busco melhorar. É hoje, eu não quero nada para amanhã. Se eu posso hoje. Mas se eu só puder também depois, vai ser depois, eu também vou compreender. Então, a questão do tempo é muito particular, porque consciência é individual. Daí não existe um modelo único. Cada um vai buscar construir a partir dos seus referenciais, você está certíssimo nisso. Lembrando que existem 3 níveis de consciência, antes de fechar aqui nossa live, mas é bom lembrar que existe o nível da consciência físico, que é perceptível aos órgãos sensoriais, tá? E aí é contato, visão, audição, paladar, mas também nós vivemos um nível de consciência que é o nível quântico ou energético, em que você já acessa os sentidos extrasensoriais, que inclui a telepatia, a intuição, que é a capacidade de você emitir, receber pensamentos e ser intuído, ter aquele insight para fazer o devido, se reconhecer, né, naquela ação para fazer o melhor. E o terceiro nível de consciência, que é o nível quálico, que é a vida da própria consciência se fazendo em nós. E daí, essa dimensão quálica é o nível mais sutil de consciência. Então, e tem pessoas que ainda vivem e se saciam bem no nível físico da consciência, na expressão dos 5 sentidos. Mas tem outras pessoas que já percebem que podem um pouco além e já almejam viver uma dimensão no nível quântico da consciência, com os outros sentidos, mas aguçando a sua percepção. E até o momento da plena identificação com aquilo que é, portanto, a própria expressão do nível quálico da consciência. Porque nós todos somos, mas precisamos nos perceber sendo e, de fato, agir com base nisto, onde quer que estejamos. Era É só um isso complemento. mesmo. 56, faltam 3 minutinhos. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui, que participaram, que passaram, porque live também tem isso, né? Tem aquela galera que vem, dá o alô e tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Cada um dá aquilo que tem, né? Da maneira mais gostosa que tem. E agradecer, acima de tudo, a sua presença aqui, né? Eu já desejava por esse papo já tem algum tempo, mas eu também tenho essa coisa gostosa de saber que as coisas acontecem quando devem acontecer, né? Ainda que a gente faça nossos movimentos, né? Que sem nossos movimentos nada acontece. Mas um prazer enorme estar aqui com você, foi lindo, foi massa. Eu acho que essa live ela vai ser necessária, né, para as pessoas acessarem depois, né? Então aí, ó, você que assistiu, depois indique para que seus amigos que não assistiram, as pessoas que não assistiram depois, ter acesso, né, a essa hora que foi uma hora muito rica, né? E suas considerações. Então, na verdade, é bem isso mesmo que você falou. Nós esperamos que, no mínimo, este diálogo nosso, ele tenha, de fato, servido como elemento de motivação, ainda que ela seja interior, mas nós nos Sim. motivamos mutuamente, como nos ajudamos mutuamente, e nós temos, inclusive, entenda, dever moral é como se fosse não uma obrigação, é um Uhum. mérito você reconhecer que você tem como se tarefa na dimensão moral e espiritual
e, portanto, eu sinto que aqui foi mais uma oportunidade de aprofundarmos em assuntos que auxiliam a todos e auxiliam a nós próprios, porque quando estamos aqui a comunicar, nós escutamos mais do que falamos. 10 segundos. Beijo em todos. Espero que vocês tenham feito um print da gente. Espero. E é verdade.